Galera do 80 Minutos, começando mais uma vez aqui hoje com uma presença ilustre com a gente. Regis Tadeu, músico, crítico musical, jornalista, programador e apresentador de rádio. Ele fez a direção de arte, trabalhou na direção de arte da revista Cover Guitarra, Baixo, Batera, jurado do Raul Gil. Teve um quadro no Super Pop, uma participação. O Regis vai contar tudo isso, é consultor, nós vamos saber mais sobre isso aí, que é muito interessante. E, enfim, Ed Tadeu, como é que vai? Prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para responder o que você quiser perguntar e com a velha sinceridade de sempre. Sim, é isso, você do 80 Minutos que não vem com pudor, com coisinha, porque você sabe que eu estou entrevistando um cara que fala a verdade. Então, não adianta ficar depois reclamando nos comentários lá. Inclusive, a gente está aqui para isso, para falar a verdade. Regis, eu queria começar falando para você que eu acompanho seu trabalho, é óbvio, conheço faz muito tempo, estou com 47 anos, então não é de Obrigado. hoje que eu te acompanho. Também gosto da sinceridade, acho importante. O que as pessoas às vezes não entendem é o seguinte, que você está fazendo um trabalho. Quando você participou do Raul Gil, que você trabalhou naquela parte ali, eu Eu percebi que continuo você lá. continua lá, mas você hoje Continua, como é que continua. tá? É que nós não estamos gravando por conta da Tá, pandemia, né? tá. Entendi. Até porque tanto o Raul quanto eu, nós somos grupos de risco, né, cara? Então aí tem que dar uma brecada. Mas assim, você sempre dá uns toques lá, mesmo quando você está falando alguma coisa, você percebe, você sabe que isso é bem salutar. Eu pelo menos percebo, às vezes que eu pude ver, uns toques aqui e ali para identificar onde a pessoa pode melhorar, onde pode acontecer. Você vê dessa forma também? É essa a sua Ah, intenção? sim, sim. Eu acho que mesmo que dentro de toda a acidez que eu uso, por exemplo, com candidatos ruins, né? Sim, A gente sempre tem que passar pelo menos uma dica para a pessoa poder melhorar dentro do nosso conceito de memória, de melhora. entendi, E isso vale para qualquer coisa que eu faça. entendi. É sempre É sempre assim, na verdade, acaba sendo. Quando existe uma crítica, eu vejo ela sempre como construtiva, porque se você não tiver crítica, você não tem, você concorda? Onde chegar? Mas o que acontece é que a gente vive hoje essa época de bundamolismo que eu sempre falo, com Hum, muita gente criada com iogurte de kiwi pela avó, e a pessoa recebe a crítica como uma ofensa pessoal, né? hum, Isso é bem o retrato mesmo dessa geração mimizenta que a gente tem, que começou na época daquela geração emo. Aquela geração emo hoje são pais e família. E mas, eles transmitem aos filhos esse mesmo tipo de comportamento mimizento, cara. Não é. Mas infelizmente, é a involução da humanidade. e como que você lidar, já que a gente tocou nesse assunto, com esses trolls aí no Facebook, no Cara, YouTube? eu me divirto muito. Eu me divirto Você dá muito. risada. Eu me divirto muito. Eu costumo dizer que eu sou, acho que, a única pessoa do Brasil que ama ser vaiada quando entra no auditório do Raul Porque, Gil. Porque, porque porque você ser vaiado por retardados é uma coisa que, para mim, funciona como um elogio. É sinal de que eu estou fazendo o meu trabalho da maneira correta. você está mostrando que você está indo na direção certa. Eles estão errados. Eles estão atrás. Basicamente é isso. Não adianta eu chegar aqui e soltar uma É, frase de efeito dizendo, não, olha só, cada um tem a sua verdade, não sei o que, babá. Não, cara, eu defendo a minha verdade e você que se dane, você tá entendendo? sim, é aquela coisa também, se você não acreditar naquilo que você está falando, não tem valor. Não faz É que o sentido. pessoal Tá entendendo? entende. É, Fala uma é, é, é. coisa. Oi, pois Não, não. perdão, eu ia falar assim, com você. Fala um pouco do teu trabalho de consultoria, como que funciona aí? Essa parte que eu sempre vejo você falar mais a fundo, como que funciona essa Na consultoria? verdade, na verdade funciona da seguinte forma: a pessoa me contrata, ela manda o material dela, Hum, e em cima desse material, eu analiso a qualidade desse material, a qualidade de arranjos, a qualidade de letra, de interpretação, de execução de instrumentos, certo. enfim, faço uma análise extremamente minuciosa
E quando eu passo o resultado dessa minha consultoria, eu passo também de que maneira aquele trabalho tem condições de se estabelecer dentro de um universo profissional. Né? Entendi. É um universo hoje, por exemplo, que está completamente quase destroçado, né? Porque ninguém se apresenta ao vivo. A gente está vivendo uma situação de pandemia mundial como a gente nunca teve, e isso afetou completamente todo o show business. Mas eu além de passar essa análise minuciosa a respeito do material da pessoa, eu dou todo um panorama de que maneira essa pessoa pode crescer para ter condições de se estabelecer dentro de um mercado profissional de um nível elevado. É, e isso aí, quer dizer, nesse ponto, as pessoas às vezes não sabem, mas é muito importante, né? Porque, na verdade, o É cara que está porque, começando, ele não sabe. porque, na verdade, o que, que acontece? Quando qualquer pessoa, por exemplo, quando vai mostrar o seu material, uma das primeiras dicas que eu dou é o seguinte, cara, nunca mostre o seu som para familiar e para amigo. E peça opinião. Porque a Entendi. opinião dele sempre vai ser mentirosa. A família vai dizer: olha, que lindo, maravilhoso. E os amigos vão falar: ó, mandou bem. E o trabalho do cara é uma merda. E não é, e não tem, quer dizer, você prepara o cara para que ele quer ouvir. Quer dizer, você vai orientar ele o que está errado, o que está certo, vai dar a direção, vai mostrar realmente o caminho que ele deve seguir pelas quais vias, pela tua experiência, Exato, e você exato. acha que tá surtindo bem, tá indo legal. Olha, tá indo muito bem, cara. Assim, a maneira como as pessoas encaram essas consultorias, cara, tem me surpreendido, né? Teve um E, caso só de uma pessoa que me contratou que ficou muito chateada, porque ela hum, esperava que eu ia dizer outra coisa. ah, E ela me falou, eu lembro disso nitidamente, e ela falou assim, cara, não é possível que você está me falando isso, cara, se todos os meus amigos e a minha família achou maravilhoso. Eu falei, meu amigo, mas é exatamente por isso. E aí me deu um start de dizer, cara, primeira coisa que que eu tenho que falar para essas pessoas, não mostre para os seus amigos, para os seus familiares. Cara. E essa pessoa ficou muito chateada, cara, porque ela falou, cara, não é possível que só você tá certo e a minha família e os meus amigos estão errados. Eu falei, olha, cara, lamento, mas a sua família e os seus amigos não querem machucar o seu sentimento, não querem, como diria um termo que minha mãe dizia antigamente, não querem melindrar você, mas eles estão mentindo, cara, porque o seu trabalho é muito ruim. na verdade, isso a pessoa fica frustrada, já vem com aquele, né, com aquela coisa de eu sou o tal, e na verdade não é, né? E Cara, tem muita gente. Não, na grande maioria dos casos, cara, a pessoa, não só quem me contrata, mas, por exemplo, quem envia discos para mim e tal, a pessoa acha que está fazendo um trabalho sensacional. e você imagina, é por isso que falam, né? Que o pessoal às vezes da Rock Brigade, ele até o Batalha, fala, poxa, meu, 500 mil coisas assim que os caras mandam, e os caras querem que fale que o negócio é bom, cara, sendo que não é. Não E a tem. gente tem a obrigação de ser sincero. Porque na Né? verdade, se o cara te contratar e você não for honesto, você, na verdade, não está Não, fazendo o não, seu não, não, serviço. não, não, não. Eu não digo isso só como consultor. Sim. Eu já conversei com o Batalha sobre isso. Cara, a Hum, gente tem a obrigação de ser sincero, cara. de Porque assim, falar o se que você é. for começar a fazer, vamos supor, resenha de discos só para você ficar bem com a galera, que é o que mais tem hoje em dia, assim, é uma coisa vergonhosa. Eu vejo colegas meus de profissão fazendo resenha de disco baseado no release. Ah, Uma não dá, vergonha, né? vergonha, uma vergonha. Não Então, dá. assim, a gente não tem a obrigação de ser sincero somente sendo consultor. A gente tem que ser obrigado. Eu acho que a gente tem a obrigação de ser sincero sempre, cara. Em tudo, né? Para fluir. E nessa pandemia, como que está acontecendo aí essa certa paralisação? Começou a voltar um pouquinho alguma coisa ou outra. Para você, continua a mesma pegada no YouTube normal, mas assim, na rádio, continua normal? Na rádio eu continuo fazendo o programa, só que eu faço o programa aqui de casa. Ah, Então, legal. então o que que acontece? Antigamente, né, até então,
Eu ia no estúdio, eu produzia o programa aqui em casa Certo. e fazia a narração, né, a locução, na verdade, Hum, a locução, a edição e a renderização na USP. entendi. Hoje, como a USP, a Rádio USP está fechada, então ela só está no ar porque os seus funcionários estão colocando a programação diretamente de casa, de uma maneira remota. Então eu Entendi. continuo produzindo o programa aqui, eu gravo a minha locução e mando por WhatsApp para um dos funcionários lá e ele monta o programa para mim, renderiza e coloca no ar. Então, assim, na rádio, por exemplo, eu não estou reprisando programas, os programas continuam inéditos. Inédito. Na televisão a coisa realmente parou, programa de auditório realmente não tem condição de se fazer agora. Não tem. E ainda mais porque tanto o Raul Gil como eu tenho 60 anos de idade. Nós somos Poxa, grupo de risco, né? Então, assim, é, tá? Isso realmente parou. Agora, o meu trabalho no canal, os meus textos, aquela coisa, o home office, eu já faço home office há muito tempo já, né? Então, desde a época que eu estava no Yahoo. Então, para mim, nesse sentido, não mudou muita coisa, não. e, naquele esquema de rádio, assim, você tá no. Tem um programa chamado Rock Brazuca, né? É isso? Isso. E tem o Tá. Lado Z, que é um outro programa, que é um programa que toca só canções obscuras, mesmo de gente famosa, né? Entendi. Eu toco tanto músicas que pouca gente conhece de gente famosa e músicas que pouca gente conhece de gente que pouca gente conhece. E o Rock Brazuca, no caso aí, ele toca algo moderno, mais novo que tá Tudo, saindo? tudo, tudo. Assim, toca de Celi Campelo a Sepultura. Você falou, ô, Celi Campelo, você citou agora. O Raul tinha uma afinidade com ela, era isso, o Raul Seixas? Você poderia me. Você lembra? Não, Não, isso é lenda. é Não, lenda. isso É é porque lenda. eu já li isso em livros assim, falei, poxa, eu sempre fiquei com essa dúvida, né? Se o Raul tinha alguma Você teve algum ligação. caso com ela? Não, não, assim, de relação de profissional ou de amizade. Ah, aí provavelmente sim, né? Porque o Raul sempre foi um grande roqueiro, né? É, Então, provavelmente sim, depois teve, assim, mas não tiveram caso nenhum, não. não, nada a ver, né? Não, não Deixa, tiveram nenhum envolvimento romântico. entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Fala um pouco do seu grupo secreto aí do Facebook, como que funciona ele? O verdadeiro grupo secreto, né? Porque tem um Sim. grupo secreto falso aí, É? que inclusive, já fiz inclusive até boletim de ocorrência, mas assim, o verdadeiro grupo secreto, cara, ele é um oásis de troca de informação, de bom humor e o que é o mais legal de tudo, cara, sem treta, sem discussão, sem confusão. Eu até brinco lá com mais de 250 integrantes. Hum, E, inclusive, até é legal que também não sejam muitos, porque, assim, como eu faço uma interatividade diária com eles, até se começar a ter 3 mil, 4 mil, vai virar uma loucura. Mas é um oásis de tranquilidade e de troca de informações. E lá as pessoas têm acesso não somente a textos, a vídeos exclusivos meus, que só hum. tem lá, como também, cara, os próprios sócios do grupo, muitas vezes, cara, me mostram sons que eu não fazia a menor ideia que existiam. Então, assim, Bacana. é um oásis de troca de informações e sem treta, e sem discussão política, sem discussão religiosa, e é tudo muito bem humorado lá. É muito bacana, é uma experiência muito legal. Depois a gente vai pegar todos esses contatos seu passar, vai deixar na página do programa para as Ok, pessoas ótimo, acessarem, tá? sem problema. Agradeço. Ah, não, imagina, a gente gosta do seu trabalho, admira, assim, porque realmente eu vejo que, por exemplo, te acompanho muito no YouTube, né? Uhum. E esse último vídeo que você fez aí da MPB também que você fez, eu não cheguei a ver ainda, tá na minha lista de salvos para assistir, mas não deu tempo, ontem foi Sem, corrido. Eu sem vou problema. assistir. Antes tarde do que nunca. Sim, não, eu estou sempre vendo. Agora sim, você tem uma grande visualização no YouTube, né? Pelo que eu É. percebi, uma grande Não, é visualização. uma coisa impressionante. Eu até recebi uma notícia. Hoje é domingo, né? Eu recebi uma notícia na sexta-feira, que eu até Uhum. vou
Já foi um pouco divulgado isso, mas nós tivemos em junho, agora, mês passado, 3 milhões de acessos. Nossa. Fora as inscrições, é muita coisa, né? Fora, fora. Então, assim, para um cara como eu, que não amacia em nada, que Sim. fala o que pensa com sinceridade e que faz o trabalho que eu faço, é um número extremamente alto, cara. Assim, me Alto. deixou Você muito chegou até a feliz. receber uma placa dele do YouTube, alguma coisa assim. Não, o YouTube ele manda uma placa quando você consegue 100 mil inscritos Hum, e depois ele manda uma outra placa quando você consegue 1 milhão. Caramba. Tá? Então eu estou em busca dessa segunda placa aí. Ah, sim, mas isso aí, pelo que você está me falando, isso vai ser logo, em breve, inclusive o teu trabalho, estou achando interessante. Assim espero. O teu canal, ele é repleto, ele é amplo. Essa parceria tua com o Paulo Barão fez uma diferença grande também, né? Ajuda É bem, né? muito divertido, porque o Paulo ele agrega um tipo de conteúdo e agrega contatos que normalmente nós não teríamos, cara. Então, é porque eu vi a entrevista com o Rod Sarzo, Dee Snider, pô, sou, sou fã desses caras, cresci ouvindo Quiet Riot Isso. ou Twisted Twisted Sister. Sister. Quer dizer, e assim, são coisas assim que trazem, e fora os outros elementos dessas histórias, a última que você contou do Malmsteen lá, que, aliás, eu conversei com um fã de Malmsteen essa semana que passou, e ele falou, cara, o Malmsteen faz anos e anos que não lança um show legal, um disco legal. Ele falou, ele tem tudo do Malmsteen. Ele falou, cara, compra tudo importado, mas o cara é verdade, já era, já foi o tempo dele. O último disco legal que o Malmsteen lançou foi o Marching Out. Então, isso De aí lá foi. pra cá é ladeira abaixo. Você acha não, vamos falar, vou colocar assim, você acredita que essas bandas que estão ainda fazendo discos, Whitesnake, Scorpions, tem alguma relevância isso hoje ainda? Ou é só Hoje para. nenhuma. Nem o Deep Purple que está lançando um novo box aí? Nenhuma. Assim, os discos novos do Deep Purple, cara, por exemplo, Hum. é uma coisa impressionante. Você termina de ouvir os discos, você não lembra de uma música que você acabou de ouvir. Você atribui isso ao quê? O cansaço, já que já não tem mais ideia? Cansaço, cansaço criativo, cara. Cansaço criativo, um cansaço físico e mental, Físico e né? mental. E também tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, cara. Essas bandas, elas perderam a habilidade em criar refrãos cativantes. Isso é verdade. Você tá entendendo? Bem, E a gente lembra dos refrãos e não é refrões, né? Porque é tem muita gente refrão. que fala os refrões, não é refrões, refrões não Exato. existe. Então, os refrãos a gente lembra, não é porque é por causa de uma memória afetiva, é porque realmente eles eram grudentos, cara. Quando você pega Cat Scratch Fever do Ted Nugent, ou Certo. você pega Doctor Doctor do UFO, são, UFO. são refrãos sensacionais. E hoje as bandas perderam a capacidade de fazer isso. É, E é, isso acaba fazendo com que as canções se tornem ainda mais esquecíveis. assim, eu vejo Whitesnake, essa semana o David Coverdale postou um vídeo de poucos minutos fazendo um unboxing da nova caixa dele, que são sucessos remasterizados pela 10ª vez Pois é, cara, mas isso é caça-níquel para trouxa, para pegar fã trouxa. e, e, Cara, qual é e- a necessidade de você ficar regurgitando as mesmas canções do Whitesnake o tempo inteiro? Cry in the Rain, blá blá blá, Is This Love? Qual é a necessidade disso, a não ser arrancar dinheiro de fã débil mental? porque realmente, se você tem uma caixa feita como essa, 5 anos atrás, o cara lança outra, o cara lança um box, e outra coisa, essas bandas ainda estão prometendo disco, né? Scorpion já prometeu um novo Love Drive, que eu acho impossível isso acontecer. Cara, como é que você vai levar a sério uma banda, cara, que já falou que vai parar 6 vezes? Né? Não, realmente é O como Scorpion já teve 728 aposentadorias, cara. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. não, Aí depois os caras falam, não, a gente ia parar, mas agora nós voltamos porque os fãs estão pedindo. É mentira isso. não, e outra, o cara, pelo show que eu vi do Rock in Rio, até eu vi que você, né,
sempre faz comentários de tudo que você assiste tudo, achei impressionante também, com um olho clínico. Você citou a Pink, também achei interessante, porque Um show eu lembro. espetacular. Então, o meu irmão, ele é músico e ele mexe com luthieria, essas coisas, e ele tem de tudo na casa dele, tudo original. E ele tinha um DVD da Pink uma vez, ele me emprestou, ele falou, assiste que você vai curtir. A mulher é uma fera. Aí eu Então, mas assisti, ela é legal nos shows, os discos são ruins. são ruins os discos, as É, músicas? os discos são Eu vi, fracos. eu vi um show ao Mas vivo. assim, em show ela é insuperável, cara. É impressionante. E outra, hein? Não canta em playback. Entendi. Não é em playback, é Não tem sempre. playback. Assim como a Beyoncé também não usa playback. Você vê, que metade dessa mulherada é tudo playback, né? Se for contar, né? A A maioria, né? grande maioria. A Grande maioria. grande maioria. Aqui no Brasil, Aliás, então, é uma vergonha, mas assim. até no rock tem isso hoje em dia, né? Um pouco, né? Você falou do Lenny Kravitz, realmente eu fui ver o vídeo, tinha mesmo. Completamente. E outra, cara, é um cara que não precisa disso. O Lenny Não, Kravitz é um cara que não precisa disso, não cara. precisa. Ah, vergonhoso, vergonhoso. Ó, falando de música, você é músico, né? Você é Sim, baterista. sim. Você toca outros instrumentos além da bateria? Eu toco um pouco de guitarra e um pouquinho de baixo e um tiquitinho de piano. Entendi. Dá Você tem ouvido absoluto, né? Você falou. Quase lá. Quase lá. Tá. É assim, você acha que deve dar uma diferença muito grande para você, tanto um disco como ao vivo, ou tocar, pescar as coisas assim, detalhes, né? Ao vivo é batata, cara. Então, você tocou no Made in Brasil um período de tempo ou foi só Ah, uma parte? não, eu fiz 2 shows. Mas é bacana, né? Não, eu fiz 2 shows para cobrir a vaga do batera que não podia. Não. Assim como o golpe de Estado, né? Você substituiu o Paulo Ziner, né? Eu fiz um show uma vez, teve um evento beneficente no Aeroanta, Hum, e o Paulo não podia ir, porque, se eu não me engano, o Paulo estava tocando com a Rita Lee, tinha um show no dia. E aí o Elcio me ligou e falou: pô, meu, você não quer fazer, cara? Eu falei: vou embora. Fiz lá. bacana, pô, Elcio Aguirre. E assim, você tocou. Como você tem uma banda sua? O Zac. A Jaqueline. Jaqueline é uma banda. Eu tive uma banda chamada Jaqueline, exatamente. Uma banda Ah, bem legal de som autoral no começo dos anos então, 90. eu andei procurando para ver, inclusive vi uma matéria de vocês mais antiga, vocalista lá Na cantando, vocês deram MTV. uma entrevista. Isso, exatamente. Isso. E teve uma banda, Chili Salsa, como que chama? Chili Chili Salsa. Sauce Trio. Chili Então, Sauce Trio. Era um trio de rockabilly. Que era, ó, bacana. mas aí era só cover, né? A gente só tocava cover, né? E você toca ainda? Você tem tempo para estudar, para tocar? Para estudar bateria, eu nunca estudei bateria, bicho. Nada? Sempre direto? Não, imagina, eu sou totalmente autodidata, imagina. Caramba, cara. É Fica tudo estudando. a capacidade, a força de vontade, tudo dom, né? É, não, negócio de ficar estudando o rudimento, não, bicho, imagina. E assim, nesse meio aí, que te influenciou? O que te influenciou a tocar assim? Foi gostar de música, o fato de você ter essa coleção imensa que você tem, esse amor pela música, pelos discos? O que foi que te levou a tocar bateria assim, ou guitarra? Sem sombra de dúvida, né, cara? Você fica com. Quando você é adolescente, você quer Uhum. de alguma maneira reproduzir aquilo que você ouve nos discos, né, Isso é cara? Então eu bom. comecei a tocar nos baldes da minha mãe, que é onde todo moleque começa a tocar, não adianta. Não tem jeito. Se você perguntar pro Ian Pace onde ele começou, mesma coisa. Almofada, caixa de papelão, todo moleque começa dessa forma. E, E e- aí depois, aí é bola de neve, né? Aí foi. E você, assim, Regis, você se interessou por bateristas específicos ou era o que você ouvia? Podia ser Não, não, não. solo. Não, eu absorvia de tudo, né? Mas assim, os meus favoritos no começo era o Bill Ward, do Black Hum, Sabbath, o John Bonham, John Bonham. Ian Esse Pace fenômeno. e Cozy Powell. Para mim, E eram os 4 cavaleiros do apocalipse da bateria. Assim. o Cozy Powell tem uma pegada forte de bateria no White Snake, você vê muito isso Nossa no Slide Senhora. In. Não, Que, sutileza. Não, o que era mais legal do Cozy Powell, bicho, é que assim, era sutileza zero. Não importa o que ele tocasse, bicho. Ou um som extremamente pesado, ou uma balada, bicho. Aliás, era como, aliás o Cozy Powell tocando balada é um negócio inacreditável, porque quando ele entrava, bicho, ele já entrava dando porrada. Era uma coisa espetacular.
E você gosta dele no Sabá, no Headless Cross? Você gosta dessa Não, fase do Sabá? não, eu assim, ele como baterista, sim, cara, mas não, essa fase do Black Sabbath eu acho muito fraca, cara. O Tony Martin. O Headless Cross, o Tear, o Tyr. Forbidden, que é um Não, disco esse foi horroroso. bonito. Mas assim, a performance dele sempre é sensacional, né? É uma coisa que o Cozy Powell tem, e é uma coisa, e é uma lição que eu aprendi para minha vida. E não estou falando da minha vida como baterista só, estou Tá, falando da minha vida em geral. Cara, não importa onde eu esteja, assim, eu me garanto. entendi. As pessoas que falavam assim, sempre chegavam para mim e falavam assim, cara, como é que você foi trabalhar no programa da Luciana Gimenez, cara? Aquele puta programa ruim de não sei o que, bababá. Aí a resposta que eu dava era a filosofia Cozy Powell. Meu amigo, não importa onde eu esteja. Onde eu tô, eu me garanto. Se o resto tá ruim, eu me garanto. E E você o vai. Cozy Powell era bem isso, né, cara? E você é aqui, e assim, que eu já assisti algumas vezes. Me parece que você tá bem à vontade mesmo fazendo o programa dela, assim, de boa, Ó, tranquilo. cara, eu me divertia absurdamente. Porque, inclusive, a própria Luciana, com quem eu sempre me dei muito bem, Bacana. né? Até porque eu a tratava como eu tratava todo mundo, né? Ela tinha aquela postura meio de primeira dama da emissora, mas eu não Hum, tava nem aí, né, bicho? Falava um monte de groselha. E ela mesmo dizia, cara, que na época que nós trabalhamos juntos, o dia do quadro que eu tinha era o dia que ela mais gostava. Porque ela não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Porque quer dizer, ela trabalha com o ponto eletrônico. Eu não, cara. Eu falava o que vinha na minha cabeça. e Não, a gente falar se deu a super verdade. bem, cara. Não, ela é super. Assim, comigo ela foi super legal, cara. Não tem nada para falar contra ela. Pelo contrário, Luciana, se estiver assistindo o programa aí, um beijo para você. Olha, é bacana porque, assim, deve ser um meio difícil, não, um meio artístico, né? Você conhece muitas pessoas, assim, você já entrevistou muita gente. Lembro que você entrevistou o Iron Maiden. É difícil, você falou, eu me garanto, eu entendi. Mas, assim, o artista, ele tenta, por vezes, tem algum artista chato que ele fica ali o tempo todo tentando te dar uma espetada, ou o cara não tá num dia bom. Como que você leva de boa? Olha, foram raras as vezes em que eu fiz entrevistas que não deram muito certo. Entende? E todo mundo que mexe com isso vai contar histórias a respeito de entrevistas que deram errado. Certo. Uma lição que eu aprendi muito cedo Hum, é que é o seguinte, cara, quando você vai entrevistar alguém, nas duas primeiras perguntas, você precisa mostrar para o teu entrevistado que você sabe do que você está falando. certo. Porque se você não fizer isso, cara, o entrevistado ele vai entrar num modo tédio que ele vai te começar a responder qualquer merda. Qualquer coisa que vier, Qualquer merda. Eu, por exemplo, eu fiz entrevistas maravilhosas, cara, com artistas que são considerados muito chatos, como Lulu Santos, Luciano. como Marilyn Manson, como. Deixa eu ver quem mais, outro cara que é muito. O Dave Mustaine. Mas por quê, O, cara? Porque nas duas primeiras perguntas você já tem que chegar, não só mostrar que você sabe do que você está falando, como você vem com uma abordagem diferente. no caso que você citou aí, né, o Lu Santos, eu gosto da fase dele dos anos 80, né? E ele sempre me pareceu mesmo ser meio que um pouco enjoado, assim, né? Meio que Lógico, meu, porque se você, a pessoa que vai falar com o Lulu Santos vem sempre com as mesmas perguntas, ele não vai ou, querer. ou- ou começa a entrevista com uma pergunta cretina, que é o que mais tem O que mais no, tem? no meio musical, aí o cara já, pô, não, De não. novo. O cara por dentro ele já faz assim, ah, não. Então aí a entrevista tem tudo para dar errado. E no caso aí que você trabalhou, né? Era diretor de arte, isso, da Não, revista não, na verdade eu comecei como repórter, Repórter, depois eu virei editor e depois editor eu virei diretor de redação. de redação. Isso. Tá, obrigado por me corrigir aí. Deixa eu te falar uma coisa. E que é o trabalho mais difícil nessa área que você fez, trabalhando numa revista, numa edição? Qual que é o mais difícil? É o pessoal que trabalha, coordenar alguma coisa? O que que é para colocar em ordem Cara, a programação? a coisa mais difícil é você fazer tudo num prazo curtíssimo. É Essa é a maior, acelerado, essa é a talvez. maior, a maior dificuldade.
Assim, aliás, todo mundo. Hoje, infelizmente, as revistas viraram itens em extinção. Mas É. você pode perguntar para qualquer pessoa que mexeu com revista qual era o grande terror. O grande terror chamava-se deadline, que é o prazo que você tem para entregar tudo. É. Então, cara, quando você tem que entregar uma revista inteira num determinado prazo, essa é a parte mais difícil. E você tem que entregar tudo pronto, não é entregar tudo, né? Porque você entrega tudo pronto, aí vai para a gráfica, porque tudo ia para a gráfica. Então, a parte mais difícil era essa, cara, era você reunir tudo, todo esse material, deixar esse material extremamente pronto para ser entregue numa determinada data. E Aí era uma muitas vezes. correria, loucura total. Não, e eu pergunto porque quem está por fora não sabe, é até legal o pessoal saber como que é, porque às vezes o cara vê uma crítica, vê um texto, mas ele não sabe o quanto que foi difícil para chegar ali, para estar naquele papel, para você fazer aquele trampo, mandar, e ele está lendo aquilo, às vezes até reclamando, mas ele não sabe o quanto que é árduo, né? Vocês estão Ah, mas vendo, a reclamação de quem está de fora é algo que sempre vai acontecer, não tem jeito. independente de qualquer atividade, cara. E isso virou uma coisa recorrente também. Agora, você, assim, a gente falou, né, a questão de ser musicista, tal, do teu ouvido absoluto. E a questão de colecionador, que você tem uma coleção que você uma vez até no Jô Soares eu vi a entrevista e você não quis nem falar exatamente o número certo, você falou, isso é algo como, o pessoal não vai acreditar se eu falar aqui. É verdade. Assim, então, assim, você não coleciona discos assim, por exemplo, pega o Iron Maiden tudo, você só tem aquilo que você gosta realmente de ouvir ou você faz a coleção geral? Não, aqui em casa não tem nenhum disco que eu não goste. Tá. Que é exatamente o contrário do colecionador. O colecionador ele tem tudo de um determinado artista, de um determinado assunto, ele tem tudo, tudo. Não, cara, eu não sou colecionador. Eu não vou Você, ter, eu não vou ter aqui em casa ter um disco ruim só para dizer que, olha, eu sou um eu grande. tenho. Não, imagina, de forma alguma. Eu vi que você já mostrou várias vezes, inclusive, você tem os CDs também, né? Vinil e É, CDs, né? os CDs, os vinis ficam aqui nesse meu escritório e Tá, ficam numa outra área aqui atrás. E os tá. CDs ficam num outro quarto aqui, que é onde eu gravo os meus vídeos lá no canal no YouTube. No YouTube, tá. E assim, você tem de tudo também, né? Jazz, soul, todo tipo de Samba, MPB, samba. samba dos anos 70. O que eu achar que música erudita. Sertanejo raiz você tem também, tipo Tião Carreiro. Tenho pouca coisa, cara. Tá. Pena Branca e Chavantinho, algumas É, coisas, mas pouca coisa, assim. É é, raro eu chegar aqui em casa e falar, ai, que vontade de ouvir a tem. dupla Conde e Drácula, sabe? Não, assim, legal de você ter tanta coisa que deve ser uma fartura, assim, hoje eu tô a fim de ouvir um Miles Davis, você vai lá, tem Então, isso, né? mas essa é a grande graça de você ter muitos discos. Você É você chegar em casa, por exemplo, e falar, puta, cara, eu tô com vontade de ouvir alguma coisa. Isso aí você vai lá e pensa. Uma físico, vez, né? algumas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, pô, Regis, mas se você vender todos os teus discos, todos os teus LPs e todos os teus CDs, pô, provavelmente você consegue comprar um apartamento. E aí eu respondo, cara, qual é a graça de você ter um apartamento se você não tem os discos dentro? Não vai ficar vazio aquele espaço ali. E outra, você coleciona isso desde quando? Você tem vinil assim desde que você era garoto? Algumas Sim, peças estão aí com sim, você? tenho vinis que eu comprei, que eu comprei desde que eu era moleque. Tem alguns que se perderam ao longo do caminho, e isso até hoje me causa profunda tristeza. Eu tento comprar essas edições originais que eu tinha na época, Não mas é consegue. difícil, é muito difícil, é muito difícil. E antes da pandemia eu estive lá na Galeria do Rock dando uma olhada lá e eu fiquei absurdamente espantado com o preço do vinil hoje em dia, né? Tava meio por fora, porque eu não. É uma coisa que eu choro, desfiz de tantos vinis que eu tinha também desde garoto e me arrependo amargamente. Imagina que Ah, assim, todo mundo, quando teve o advento do CD, cara, todo mundo fez essa merda. nossa, Porque assim, a tentação de você ouvir um disco sem o chiado da agulha
Era muito tentador, cara. Era Ele é muito lutador, tentador. né? Era muito. Não, assim, eu mesmo me desfiz de muitos LPs e troquei por CDs. E aí depois eu tento comprar de novo, recomprar, porque. Mas assim, na época, essa argumentação era. Imagina, cara, você vai ouvir música com uma qualidade de som superior e sem o barulho do chiado. Porra, isso aí não. Imagina. E nesse quesito aí, você está falando do chiado e tal, mas o vinil é realmente ou é mito essa coisa que o vinil ele tem um som mais abrangente, mais grave que o CD? É Não, verdade a isso? questão, Hum, a questão toda não é que o vinil ele tem um som melhor hum, que o CD. Até porque essa coisa do melhor é muito subjetiva. É melhor em tá, quê? O que sim, acontece, cara, é que com o vinil você consegue ter uma noção de tridimensionalidade do som que o CD não consegue reproduzir. entendi. Então, em muitos discos, você consegue perceber o tipo de ambiência em que Hum. aquele som foi captado, né? E no CD você não consegue ouvir isso. Então, essa é a grande vantagem. Agora, dizer que o som do vinil é melhor que o CD, não, isso é mentira, cara. É, porque o Melhor, pessoal. não, melhor, não, não, cara. E, Primeiro que o e- som do CD você está ouvindo sem o atrito da agulha com o sulco. Então isso já te dá uma percepção diferente. Não, não, isso é esses, balela. balela, na balela. O E importante é você você ter a noção do que você quer de um LP e de um CD. no CD. E você tem que ter um cuidado todo especial, obviamente. São tantos vinis assim, para você tá sempre é meio que esporádico ou você tá sempre mesmo cuidando, mexendo? Não, não, não. Eu quando eu vou tomar banho, eu levo os meus vinis, eu lavo os Tem, vinis direitinho, não sei o que, bababá, seco. Põe no local, não sei o que, babá. Agora não dá para ficar lavando tudo o tempo inteiro, né? Então eu lavo uma vez e guardo. Aí, se eu ouvir muito e eu sentir que ele tá meio sujo, aí lavo de novo, mas não. porque senão, né, tanto você tem O você importante é tem você ter cuidado no manuseio e no armazenagem. arquivamento do disco. É. Tá. E você tem catalogado essas coisas assim ou não? Não. O que eu tenho aqui é tudo em ordem alfabética e É, por ordem de lançamento. Então, por certo, exemplo, Led Zeppelin. Led Zeppelin 1, 2, 3, 4, House of the Holy, Physical Graffiti. Você certo. tem? Agora, você vai ter arquivado em computador? Pra quê, cara? Ó, entendi. É tantos que falam que fazem isso, mas assim, o jeito que você já organiza já é uma organização, né? Lógico. Os caras que Mais ficam botando o disco em planilha e não sei o que, bababá, sabe o que é? Isso é falta do que fazer. do que fazer, porque o cara perde tempo, né? O cara tá Ou, casado, o cara tá casado com a mulher, o cara tá de saco cheio da mulher, a mulher fica pentelhando ele e fala: minha linda, eu tô trabalhando aqui. O que o cara tá vai fazendo? lá. O cara tá colocando numa planilha todos os CDs dele. Pra quê? Pra nada. É só pra. E você, a sua coleção, ela começa em que ano? Assim, anos 40, 50, 60? Como que é? Ah, não, eu tenho discos do Duke Ellington aqui da década de 30. De 30. Que é o jazz, mas é um. É como se fosse um jazz, como que é? O Duke Ellington, ele Não, é o jazz. é o jazz, é o É verdadeiro, é o o primeiro. jazz, O O que jazz. veio depois é jazz também, mas É. assim, o jazz, assim, toda a base é Duke Ellington, Count Basie, aquelas Eu, o espetaculares. Duke Ellington eu escutei pouco, assim, eu confesso. John Coltrane já escutei mais. Agora, assim, falando disso até, houve uma mudança muito drástica, né? Da década de 50 para 70, que se você comparar, pelo que eu percebo, nos álbuns do Miles Davis, há uma parece trilha de filme policial dos anos 70, muda, é muito a percussão, é muito, muda, não estou falando que é ruim, mas é uma mudança Não, drástica. muda, não, muda porque primeiro houve toda uma mudança comportamental, social dos anos 50 para os anos 70. Tudo, E né? houve também toda uma eletrificação do som, né, cara? Quando o som ele se tornou mais eletrificado, isso trouxe uma mudança sonora inevitável, né? Inevitável. E nessa coisa do jazz aí, você tem algum preferido, assim, que você gosta, tal, de jazz, ou é uma Os meus, gama não, os meus preferidos são sempre os semanais. semanais? Então, Aquele que você assim, está tem ouvindo, semana, por exemplo, que eu acho o meu favorito é Joe Coltrane. Na outra semana sei lá,
Dexter Gordon, então assim, eu tenho, toda vez que a pessoa pergunta, fala assim, cara, qual é o seu disco favorito? Eu falo, hoje é tal, amanhã pode ser outro. Você não tem, assim, por exemplo, então, você teria discos essenciais que você poderia indicar? Falar assim, olha, você que gosta de rock ou de heavy, sei lá, 5 discos essenciais, assim, que você teria que ouvir para sentir o que que é. Eu fiz alguns artigos Hum, na época que estava no Yahoo e eu recuperei alguns deles, né? hum, Porque muita coisa que eu fiz para o Yahoo acabou desaparecendo conforme o Yahoo foi mudando de plataforma. Então, assim, eu tô agora numas de resgatar todas aquelas coisas que eu escrevi para o Yahoo e colocar no meu blog, lá no meu site, que eu tenho um é a site história, que é né? o restadeu.com.br. Então, Certo. eu fiz uma série de matérias, assim, tipo, por exemplo, para você começar a gostar. Aliás, eu voltei a fazer isso hoje, por exemplo, no Spotify, onde eu Hum, faço, eu tenho playlists diárias lá no Spotify, desde o do ano passado. E tem uma eu série que vi. as pessoas gostam muito, cara, que é o Fulano de Tal, para começar a gostar. Ah, eu vi que você postou. Está no Facebook, acho que você colocou isso aí Isso, também. tudo que eu publico Legal. lá, depois eu dou a. Porque rede social serve para isso, cara. Serve para você divulgar o seu trabalho. Não é para você ficar tomando café da manhã e fotografando o pão com manteiga que você acabou de. Né? Então, Não, é, realmente. é, então assim, as redes sociais servem para isso. Então eu fiz uma série, eu fiz uma série de matérias e venho fazendo também ao longo dos dias, e principalmente listas, por exemplo, para que os pais mostrem para os filhos, cara. Que foi Ah, entendi. exatamente uma coisa que eu sempre senti falta disso. De, de uma. Embora minha mãe tenha um papel fundamental na minha vida em termos de Sim, gostar de música, mas sim. eu sempre senti muita falta de ter alguém dizendo: olha, cara, ouve isso aqui que é legal, porque isso é uma coisa que a gente tinha na infância. De você ter os irmãos, você tinha um grupo de amigos, e normalmente os irmãos mais velhos desses nossos amigos é que falavam: ô moleque, você tem que ouvir uma banda nova chamada Rush. Vai lá. Ah, aliás, você tocou num assunto aí, grande perda, né? Que você fez um vídeo também, várias, você fez outro depois, né? Sobre o Neil Peart. E é uma perda, assim, pro rock também, porque, bom, a banda já tinha encerrado as atividades também, né? Eu não, Já, eles já sabiam do problema, né? sabiam do problema. E nessa coisa toda aí, também se foi, assim, obviamente, o cara era um monstro na bateria, mas, assim, a obra como um todo do Rush eu vejo como pelo menos os discos de começo, sabe, aqueles até o começo dos anos 80, eu gosto muito dessa fase do Rush. Eu acho tudo ali muito elementar, muito completo, instrumentos de corda, sintetizadores e tudo mais. Eu acho o teclado, seja o que for ali no trabalho dos caras, eu acho muito completo. Eu costumo até dizer que eu acho mais legal que o Led Zeppelin, fala a verdade, do que. Eu já não faço esse tipo de comparação, cara, É, porque não tem por que comparar, porque são ainda mais são duas. bandas de estilos completamente diferentes. É, Então, mas assim, uma grande perda. E você falou muito disso aí. Você você está bem hoje, satisfeito com esse andar das coisas aí, no caso, no teu serviço geral, assim, no teu trabalho geral, no teu contexto, YouTube, Facebook, você está bem realizado com isso hoje? eu me sinto muito bem realizado, cara. Eu só lamento que a gente não possa crescer mais por conta desse momento de pandemia mundial que a gente tem, cara. Que isso realmente limitou o desenvolvimento de todo mundo, cara. Que hoje está todo mundo preocupado em sobreviver. E, Então, assim, e- a gente chegou num ponto, infelizmente, cara, que tem umas. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que trabalhavam no show business, por exemplo, desesperadas, cara. Como é que elas vão sobreviver, cara? Então, hoje infelizmente, a premissa maior, o objetivo maior de todos nós, cara, é nós sobrevivermos a essa pandemia. Cara. Então, se a gente está trabalhando, a gente tem que ser. Nós somos privilegiados. privilegiados, realmente. Infelizmente, cara. Eu acredito até que esse segmento de. Eu vi o Paulo Xisto do Sepultura falar outro dia que esse segmento musical aí de show ao vivo vai ser o último que volta mesmo com tudo. Se Que ele é que falou, nós volta.
É, exatamente. Se O é que pessoal já está volta. esperando a turnê nova de Scorpions e Ozzy aí, que eu acho que isso aí vai se demorar muito para acontecer. E se voltar, né? Porque o Ozzy acho que nem volta mais, do jeito que tá. E você, no caso aí, você tá comprando vinil ainda? Tá mexendo? Não, Não, parou? Agora? parei porque eu não compro o disco pela internet. Sempre é quando você estiver numa feira, alguma loja, É, porque assim, ou- grande graça, uma das grandes graças hum. de você adquirir o vinil é você estar no lugar certo na hora certa, Você vai né? saber ali se aquela prensagem é original, se é uma. Agora, você ficar vasculhando a internet como se fosse um catálogo e falar, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, cara, isso não tem graça. Porque aí você perde todo o charme de ir lá Porque grande e- parte da satisfação de você ouvir um disco, ainda mais os discos raros, é você saber que, cara, você estava ali na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para adquirir aquele disco. O Regis, e parece que perdeu hoje, né? Nos anos 80 a gente comprava um vinil e o cara que tinha mais dinheiro ali da turminha comprava um vinil, ia para casa de um ouvir e ouvia, virava o lado, limpava, ouvia, sentava um do lado do outro A ali como audição sempre era coletiva, a primeira. coletiva. Eu lembro que quando um colega meu comprou Injustice for All do Metallica, ele chamou todo mundo na casa dele para ouvir, com aquele som abafado, estava muito diferente, né? A produção desse álbum é muito esquisita, mas a gente estava louco, molecada, e todo mundo ouvia. Hoje você não tem isso. O cara ouve no celular, tudo bem, a tecnologia te propicia certas coisas, mas perdeu esse hábito do cara de ter o contato. Às vezes mesmo, não digo você que você tem na sua casa material, mas tem gente que tem também e não escuta mais. Você fala para mim, é só no celular, cara. Tô indo para o trabalho é no carro ou fone de ouvido. Não, porque a diferença é a seguinte, cara. Hoje em dia a pessoa ouve música como trilha sonora para uma outra coisa que ela está fazendo. Então o cara tá Na lá minha época, malhando. não, cara. Na minha época, você ouvir um disco novo era uma experiência ritualística. E isso ficava realmente marcado. Agora, hoje não, cara. Hoje você está indo pro trabalho, você está lá com o teu fone de ouvido, ouvindo um som de merda, Ruim, né? porque não tem a Uma, qualidade. uma taxa de compressão absurda, porque ele precisa ser transmitido via Bluetooth, o caralho a quatro. E, 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 e não só isso, né? Agora, você acha salutar essa volta, esse boom que deu do vinil aí, dessa molecada que tá correndo atrás de vinil, desses Mas o caras? vinil não voltou. Você acha que é O só vinil não propaganda voltou. enganosa? O vinil não Hum, voltou, cara. Isso é um grande mito que precisa ser dito. O vinil não desmistificar. voltou. É, O que voltou, na verdade, foi uma, um desejo de parecer cool, de parecer legal. Eu, entendi. eu sei de gente que compra disco, bicho, e não ouve. Ele deixa lá na estante só para dizer, olha, eu tenho aqui um LP do Cartola aqui que é... Mas não houve. Não ouve. Então, e se realmente o vinil tivesse voltado, ele seria fabricado em escala industrial novamente, e toda a indústria periférica de toca-discos, cápsulas, agulhas, tudo Agulha. isso teria sido reativado. Não foi. Para fazer a junção como era. Não foi, cara. Tanto que hoje, para você conseguir uma agulha, você conseguir uma cápsula hoje, você não vai numa loja. Você vai Você comprar vai. na internet, porque tem alguém. Você tá entendendo? Então, assim, não tem volta do vinil se não houve o reaquecimento da indústria. Então é uma bobagem isso. É, e você crê que essas lojas vão permanecer muito tempo aí ou essas que estão Não, restando de vinil? não. Vai embora A logo. maioria das lojas hoje, cara, elas vão chegar ao ponto de não conseguir mais ter o seu ponto físico e comercializar tudo pela internet, cara. Ainda mais agora em época de pandemia, cara. Que quebrou muita gente, né? Foi o Quebrou fator muita principal, gente, né? cara. Quem não estava preparado para fazer o comércio eletrônico, se fudeu. Ah, o cara cai mesmo, porque se ele não tem o hábito já de criar em cima da hora, assim, para começar, ô Regis, e assim, a gente falou um pouco aquela hora da rádio, né? Você tem, assim, alguma coisa, um outra.
programa específico que você queira fazer? Você tem alguma idealização de rádio, em termos de rádio, de fazer uma outra coisa destinada mais a um segmento como heavy metal, ou junto com dicas, ou não? Você não tem essa Não, vontade? o que eu adoraria, cara, o que eu adoraria é ser o programador de uma rádio. Ah, tá. Para você, no geral, você fala no quesito. Inclusive o pessoal da USP, Hum, é, é, um- uma antiga direção da USP, na época, chegou a me propor um projeto de remodelar a programação inteira da Rádio USP, bacana, hein? né? Não deu, E não aí virou? eu fiz esse projeto direitinho e tal, só que o que que acontece? Quando houve a mudança de reitoria, Muda. mudou toda a equipe da rádio mas assim, até hoje eu tenho esse projeto, cara. Então eu adoraria pegar uma rádio, né? Toda. Uma rádio, qualquer rádio, ou Tá. rádio FM, de preferência rádio FM, né? Porque rádio de internet hoje você pode fazer o que você quiser. Mas Tem. assim, a rádio de FM mesmo, eu adoraria remodelar a programação, fazer uma programação voltada para pessoas como eu, que gosta de ouvir de tudo. De tudo. E você, quer dizer, eu acho que deve ser bem prazeroso, né? Porque você faz um canal do YouTube sobre música, você crítico musical, jornalista, quer dizer, é uma junção bem prazerosa, é um trampo bem forte nesse quesito, né? Para você que ama música, assim, como ouvinte, tudo deve ser uma satisfação muito grande É, poder é, fazer isso, é uma realização. é bem legal. Regis, assim, para a gente estar daqui a pouco finalizando aí, eu quero agradecer a você muito, espero que venham outros, e o 80 Minutos ele não tem fins lucrativos, né? E a gente lá tem resenha de livro, de filme, enfim, tudo relacionado à música, né? Mantendo a arte viva. Eu gostaria só de fazer uma última pergunta para você a respeito de livros. Uhum. Porque você andou indicando assim, mas livro é uma coisa que está muito no segmento hoje. Todos os artistas estão lançando livros, biografias, histórias, né? É, Nem todos, mas ok. mas é rentável ou é uma coisa que fazem por, por mero prazer mesmo? Eu não sei se o livro hoje ele é rentável. Eu não sei se hoje se a O pessoa, artista. eu não sei se a pessoa hoje escreve um livro para ser rentável. É Eu acho que difícil, né? a pessoa escreve um livro hoje, cara, para deixar é mais um legado Mais um que é legado. deixar. Bom, Regis, eu gostaria de saber de você agora, na questão musical, um livro que você acha profundo, marcante, um livro de um artista brasileiro e um internacional, que tenham esses livros assim bem aprofundados na carreira, que tem algo salutar, algo de conteúdo mesmo a dizer. O que você me indicaria aí? Olha, nacional, o primeiro que me vem à cabeça agora é a biografia de Elis Regina, escrita pelo Júlio Maria, chamado Nada Será Como Antes, cara, que é um Nada livro será. espetacular, e não é um livro chapa branca, né? Porque a gente tem uma tendência sempre de ler uns livros aí que todo mundo só fala bem do personagem. Não, o livro é muito honesto, muito sincero, inclusive ao mostrar a Elis Regina como um ser humano muito questionável em termos de caráter. É uma coisa muito, muito legal. Interessante. É um livro Muito sensacional. mesmo, né? E, e, e internacional, cara, a autobiografia do Rod Stewart é uma das coisas mais divertidas e mais legais que eu li nos últimos tempos, cara. Eu estou querendo ler esse livro faz tempo. Eu vou É comprar. muito legal, porque inclusive o Rod Stewart, ele tem aquele típico humor autodepreciativo inglês, cara, que ele se sacaneia o tempo inteiro no livro. Mas, cara, é uma leitura. E ele conta tudo. É um daqueles livros que você começa a ler e você não consegue parar, cara. E ele conta tudo mesmo ali, né? Conta tudo. Pô, conta, não esconde nada. Então, eu vi falar muito bem desse livro mesmo. Bacana, essas duas E indicações. eu tô lendo Ah, agora esse aqui também, que é um livro sensacional. o Elton John. O Eu, do Elton John. Eu, Que também vai nessa mesma vibe. É um livro divertidíssimo. Ele não esconde nada. Ele se auto-sacaneia o tempo inteiro. Recomendo muito. eu vou. Tá aí, fica mais uma recomendação do Regis aí para você, do 80 Minutos. E então, você tocou no assunto do Elton John. Você gostou do filme? Você assistiu? É um filme divertido, assim. Tem lá as suas.
as suas, como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer assim, as suas falhas em termos de fatos, né? Pontuais. Mas ele é um filme divertido. Porque E também eu. não é chapa branca, né? Tá, eu não vi esse ainda também. Eu vou assistir aos poucos, eu vou fazendo as coisas. Mas assim, eu não gostei do Queen, tá? Eu sou bem. Também vou ser bem sincero, eu não gostei. Primeiro que esse filme não é do Queen. É um Esse filme é do apanhado Fred ali. Mercury. Não, o filme. É do Fred Mercury. O grande erro que as pessoas cometem é achar que é um filme do Queen. Não É é do um filme Fred, do Queen. É um filme do Fred Mercury. do Aliás, Fred a Mercury. respeito do Fred Mercury. Não, o filme tem um. O filme, na verdade, sabe o que parece, cara? Parece um episódio da Malhação adulto, gay, sabe? Porque eu também não entendi. É muito, assim, eu entendi o filme, mas assim, eu não entendo como que pode colocar certas cenas. Tá lá no escritório do cara, com umas conversas. Ah, não, eu quero. Essa música aqui é muito longa, é isso. Começou a falar da Bohemian Rhapsody. E naquela hora que eles. Mas esse episódio é verdadeiro. Mas tem aquela coisa toda de ele Não, jogou coisa na janela. não, veja bem, Ah, o filme do Fred Mercury, ele tem problemas sérios de informações, hum. ele tem problemas sérios de contextualização de datas. Rock in Rio, por exemplo, é uma delas, né? Tava na cara que eu vi. O Rock in Rio e o cara tá com o visual do Queen 2. Do Queen 2. Não tem Né? sentido Não tem nenhum. sentido. Agora, a cena da discussão de não se querer lançar o Bohemian Rhapsody como single, isso é real. Agora, a Tá, maneira como foi retratada talvez não seja aquela, mas que essa discussão houve sem sombra de dúvida. bacana. E fica provado também, assim, quer dizer, que o baterista Roger Taylor sempre foi uma pedrinha no sapato ali também, né? Foi meio, parece que meio. O Que ele grande puxou a mala bronca, da banda era o Roger Taylor. Roger Taylor, né? Então, inclusive eu vi esse tempo atrás falando que ele tá com medo de morrer, que a idade está se aproximando, que não sei o quê. Ah, enfim, é uma banda também que sempre gostei muito, assim, até determinado momento, até 1980, 81. Depois disso, eu confesso a você que eu não É ouvi porque, muito. é porque, na, é porque, na verdade, todos eles, você pode reparar, todos eles dependiam um dos outros para fazer música boa. O Fred Mercury tentou uma carreira solo, por exemplo, que é um horror, cara. Desastrosa. Aquele disco, Aquele disco solo dele, Mr. Bad Guy, é ridículo. Aquele dueto com a Montserrat Caballé é um negócio pavoroso. eu nunca gostei Aquilo ali é para daquilo. espantar. Aquilo ali é para espantar gato. O gato fica miando no quintal ali de madrugada, você toca aquela Você porra põe lá, aqui. o gato vai embora. Aliás, foi ele já estava no final ali, né, também, né, quando ele fez esse dueto, não foi? Ou não, Não, faz não, ainda parte tinha uns do bons tempo. anos ainda pela frente. Eu queria até estender o convite para mais vezes quando você puder, para fazer alguma coisa, alguma pauta que você queira falar também. Tem alguma coisa que você queira dar de consideração final para a gente aí por 80 minutos? Eu gostaria muito de dizer para quem está assistindo esse vídeo e é pai, que você tente desenvolver nos seus filhos o amor pela leitura, porque isso vai transformar os seus filhos em seres humanos melhores, cara. E o que a gente precisa hoje é realmente ter novas gerações de seres humanos melhores, cara, porque a gente está indo para um buraco que eu vou te contar, viu? Tá difícil. Tá bem difícil. Mudou muito, a geração mudou muito, a geração que não aceita o não, essa molecada nova não aceita o não como resposta. E que você falou é bem interessante aí a questão da leitura mesmo. Realmente é uma coisa que deveria ser cultural no nosso país, é uma obrigação, né? Além de ser um prazer com obrigação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu te agradeço mais uma vez. Obrigado, pessoal. O Regis Tadeu aqui com a gente hoje, dando a honra dessa entrevista. Como sempre aí, falou a verdade, não escondeu nada de ninguém, falou o que veio e sem momento algum não teve firula. Vocês estão vendo aí, Regis Tadeu nu e cru aí para vocês aí, com muita coisa. Nu não, Só cru. só cru. Regis, obrigado. Valeu, Obrigadão. um abraço, pessoal. Até Valeu, mais. Tchau, abração. tchau.